Nós vamos meditar nesse texto e o assunto que nós queremos falar hoje é: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Este será o tema da nossa ministração de hoje. Muito bem. Irmãos, o apóstolo João era chamado de o apóstolo amado, porque ele sempre estava sentado ao lado de Jesus. Então, é como se ele sentisse até as batidas do coração de Jesus. Por isso ele é conhecido por o apóstolo amado. Então, João registrou o primeiro milagre de Jesus, a primeira manifestação e revelação de Jesus nessa festa de casamento. Mas ele não só registrou esse milagre, mas tantos outros que ele mesmo diz lá no seu livro do Evangelho de João, capítulo 21, verso 25, que ele disse assim: olha, muitas outras coisas Jesus fez. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma delas fosse escrita, cuido, penso, acredito, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então João, ele presenciou não só esses milagres que estão registrados no seu livro, mas também ele viu muito mais coisas. Jesus fez muito mais do que aquilo que está registrado. Que ele chega a dizer que talvez seja, se pudesse escrever tudo que Jesus fez, o mundo não caberia os livros. Então, vai além da nossa imaginação o quanto Jesus fez nesses 3 anos de ministério que ele teve. Então, irmãos, esse fato registrado no capítulo 2, nessa festa de casamento, algumas lições preciosas nós podemos tirar desse texto. Porque a primeira coisa que nós aprendemos é que o milagre, ele não é distribuído aleatoriamente. Ou seja, por acaso, eu vou lá no culto e quem sabe Deus, ele manda lá uma bênção e cai sobre mim, né? A bênção vem por acaso, né? Então, o milagre de Deus, ele não é casual. O milagre de Deus também não é mérito. Não é por mérito. Não, eu mereço, porque eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal para ninguém. Eu sou lá até uma pessoa muito boa. Quando a gente pensa nisto, isso está mostrando o nosso orgulho espiritual. Porque a palavra de Deus fala que por mais que nós tenhamos feitos, por mais que nós achamos, às vezes nós nos gloriamos de ter dormido no chão. Olha, eu dormi no chão por causa da obra, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas tudo aquilo que nós achamos que fizemos, ainda somos considerados inúteis. Porque os olhos de Deus, ele capta aquilo que nós não enxergamos. Então, não é a bênção de Deus, o milagre de Deus, ele não vem por eu merecer, mas é o que nós vamos aprender aqui hoje. O milagre de Deus não é fruto da sorte. A sorte, a pessoa fala assim: olha, eu vou tentar, se de repente eu tenho uma sorte de ganhar ou de fazer. Sorte é como se fosse um jogo de azar.
Porque, vou te dar um exemplo aqui. Às vezes, lá na nossa casa, a gente vivia sonhando. Quem é que não sonha em melhorar de vida? Quem é que não sonha em ter um carrinho, ter uma casa? Quem é que não sonha? Todo mundo sonha. Então nós vivíamos sonhando, mas aonde nós colocávamos o nosso sonho? Nas loterias. Toda semana a gente jogava, nasceu aquela loteria esportiva, aí a gente, moleque, ia para a porta, ia para perto do rádio, né? Que não tinha TV naquela época, ia para perto do rádio, aí tinha lá aquela zebrinha que aparecia, né? Que quando aparecia a zebra, falava assim, aí, opa. Aí no primeiro a gente já murchou, no primeiro a gente já ficava murcho. A gente colocou lá empate no jogo primeiro, aí deu vitória de um, vitória do outro. Aí dali murchou todo mundo. Aí o sonho acabava na primeiro anúncio. Então, a sorte é um jogo de azar que frustra a gente, que decepciona a gente, porque você vai tendo aquela expectativa de ganhar naquela semana. Você pode ver, quando fala que um prêmio acumulou, olha como é que tem gente que joga, pessoas ricas jogam 20 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão, para ver se pega. Mas às vezes, qual a chance que uma pessoa tem? Qual a chance que uma pessoa tem de ganhar? É uma em 1 milhão. Isso é sorte. Mas no reino de Deus, o milagre não vem por sorte. Graças a Deus que não é pela sorte. Porque senão, olha, a gente poderia pegar 2 Juiz de Fora dessa e ninguém receberia o milagre. O milagre cairia lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Você pode ver que bilhões de jogos são colocados naqueles computadores e uma pessoa, bilhões jogam, mas uma pessoa sai premiada. Isso quer dizer que eu coloquei aqui uma por 1 milhão, mas é uma por 1 bilhão. Então, graças a Deus, que o milagre não vem pela sorte. Senão nós não estaríamos aqui. E o milagre nós já recebemos hoje. Sabia disso? Essa noite nós recebemos um milagre. Sabe por quê? Porque você dormiu e acordou. Quantos que não acordaram hoje? Quantos que não levantaram da cama hoje? Que as notícias tiveram que correr para o telefone para poder comunicar com os familiares que fulano de tal não chegou de manhã. Mas nós chegamos. Sabe por quê? Porque o Senhor nos fez repousar. O Senhor nos deu mais um dia de vida. Isso é milagre. O nosso coração bateu milhares de vezes nesta noite sem parar, mesmo dormindo. Isso é milagre. Você levantou e pôs os pés no chão, lavou o seu rosto, independente de qualquer pessoa para te ajudar. Isso é milagre. Então a nossa vida é um milagre. E graças a Deus que o milagre não é por mérito ou casual ou pela sorte, mas o milagre, ele é baseado em princípios. O milagre é baseado em princípios. Princípios, eu já disse, princípios são verdades fundamentais. Verdades que são fundamentos da nossa fé.
Então o milagre, ele é baseado em princípios, e esse texto, ele traz para nós como é que alguém recebe um milagre de Deus. Então vamos lá, primeiro princípio, o princípio da obediência, que é o tema do assunto que nós estamos ministrando hoje. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, o primeiro princípio para ganhar o milagre, para receber o milagre de Deus, é obedecer. Obedecer é se submeter à vontade de outrem e executá-la. Porque você pode falar assim: filho, vai lá na padaria para a mamãe. Aí ele pega o dinheirinho e vai na padaria. Mas lá no meio do caminho alguém chamou ele para brincar e ele esqueceu do compromisso dele de ir à padaria e foi brincar. Quando vem mais tarde: filho, você trouxe o que eu pedi? Ah, não, mas esqueci. Então, não basta apenas se submeter à vontade de alguém, é preciso executá-la. Deu para entender? É preciso praticá-la. Eu estou submetendo a ti, mas eu vou fazer também o que você está mandando. Então isso que é obedecer. Então a palavra de Deus diz assim: olha, vamos ver bênçãos que vêm decorrente da nossa obediência. Atos capítulo 5, versículo 32. Deus só dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é a arma de Deus para o cristão. O Espírito Santo é o consolador para a nossa vida. O Espírito Santo é o nosso guia neste planeta de trevas. O Espírito Santo é a força que se move dentro de nós. É o Espírito Santo que nos identifica como filho de Deus. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que nos ilumina. E Deus só dá o Espírito Santo àquele que lhe obedecem. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, ou destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está dando para entender? Se alguém quer o Espírito Santo não vem aleatoriamente, o Espírito Santo não vem por sorte, mas o Espírito Santo vem através da obediência. Então Deus, se eu sou obediente, Deus me dá o Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 28, Abraão, quando chamado, obedeceu. E quando ele obedece, ele tornou-se o pai das nações, o pai das multidões. E Deus formou com Abraão a nação de Israel, porque Abraão obedeceu a Deus. E quando há obediência, está lá escrito, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos, é isso mesmo, 11, Hebreus, por gentileza, deixa eu confirmar, Hebreus capítulo 11, 8, é isso mesmo? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Às vezes a pessoa vai obedecer, mas ele quer garantia de onde ele está indo e o que vai acontecer. Mas Abraão obedeceu, não digo de forma cega, mas por causa do amor, da confiança. Porque dizem um ditado que o amor é cego, mas o amor não é cego não.
Cego é a paixão. A paixão é cega. A paixão, a pessoa apaixonada romanticamente, ele toma decisões que, sem perceber o que está diante dos seus olhos. Mas a pessoa que ama de verdade, o amor enxerga e enxerga muito bem. O amor primeiro estrutura, o amor primeiro prepara todo o ambiente. O amor, a Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a paixão romântica, ela não suporta nem ao tempo, nem às diversidades. Às vezes nós falamos assim: Senhor, eu te amo, mas quando vem uma adversidade, nos revoltamos contra Deus. Ali faltou o amor. E a Bíblia diz que Deus derramou seu amor em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, Abraão obedeceu de forma amorosa, porque havia aquela relação de confiança entre ele e Deus. E ele sai em obediência, e quando ele obedece, ele torna-se pai de uma grande nação. Essa é a pessoa abençoada que obedece. Agora vamos ver, quando a pessoa não se submete e nem cumpre aquilo que Deus ordenou. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Jesus, vamos ver, versículo 7 e versículo 8. E a vós que sois atribulado, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, preste bem atenção nisso agora, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, para aquelas pessoas que às vezes usam a palavra de Deus, a Bíblia, os Evangelhos, só como um meio profissional, como um meio de atração, como um meio religioso, Jesus virá tomando vingança contra aqueles que não creem em Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 4, 17 e 18. O julgamento dos que não obedecem ao Evangelho. Vamos ver ali, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não, ou que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Então, veja bem, olha a situação de quem não obedece o Evangelho de Cristo. Se o julgamento vai começar por nós, que estamos lutando para poder servir a Deus, que estamos lutando para fazer o que Deus mandou fazer, se o julgamento começa por nós, onde vai comparecer a pessoa que desobedece a Deus? Onde ele vai comparecer? Então, a pessoa que desobedece à palavra, ele terá um julgamento terrível. Veja o que Jesus fez. Jesus chamou o servente, aqui, versículo 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metretas, cada uma metreta significa 30 a 40 litros. Então, vamos colocar aqui 3 metretas. 3 vezes 4, 12. Em cada talha cabiam 120 litros de água. Cada talha dessa.
Então Jesus, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. O que eles fizeram? Encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Então nós estamos aqui vendo que o milagre, ele vem através da obediência. Jesus falou: enche essas talhas, eles encheram, né? Agora tire e levai ao mestre-sala. Eles não questionaram, eles obedeceram. Jesus está mandando encher as talhas. Então vamos encher. Encheram até a talha, agora leve ao mestre-sala. Eles levaram sem olhar, sem questionar, sem provar aquela água, simplesmente fizeram. É isso que Deus quer ver. E quando nós agimos assim, nós estamos debaixo daquela obediência que Deus ensinou, porque não há dúvida, porque há uma relação de confiança. Aleluia! E aí, quando eles obedecem, um milagre acontece. Então, o primeiro princípio, aquilo que nós falamos no começo: o milagre não é casual, não é por mérito, não é por sorte, mas ele obedece um princípio que é o princípio da obediência. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos: o milagre é para todos. Isso aqui é muito importante que nós saibamos. O milagre é para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas pela cor da pele. Deus não faz acepção de pessoas pela posição social. Deus não faz acepção de pessoas pelo grau de intelectualidade que a pessoa tenha. Deus não faz acepção de pessoas se a pessoa merece ou não merece. Deus não usa esse princípio, porque o princípio do milagre é para todos. Para todos. É o que ensina a palavra de Deus. Em Lucas 19:10, Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E o versículo 10 do capítulo 19: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso mostra que a salvação é para todas as pessoas. Quem estiver perdido, a salvação é para ela, sem acepção de pessoas. Então o milagre é para todo mundo. Em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo, não fala uns ou poucos, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 7, Jesus disse: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Jesus tinha um propósito com isto. Quando Jesus mandou que eles enchessem as talhas de águas, Jesus estava se referindo a Deus como fonte de águas vivas. Conforme Jeremias capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz aí: então Israel era santidade para o Senhor. Primícias, Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas.
e cavaram cisternas rotas que não retêm água, que não retêm águas. Então, quando Jesus ele manda encher as talhas de água, ele estava mostrando uma qualidade de Deus, que quem beber da água que ele der, terá sua satisfação. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele um rio que jorra para a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. A água tem na casa do rico, a água tem na casa do pobre, mas aqui Jesus está falando da água da vida, da água que faz viver. A água que nós bebemos em casa é para manter a nossa vida, é para sustentar a nossa vida, mas a água que Jesus oferece, ela é a água da vida. Olha a diferença. A água que bebemos lá do filtro, do bebedouro, é para manter a nossa vida, mas a água que Jesus oferece, ela traz a vida, ela dá a vida. Aí nós não precisamos de nenhum outro tipo de água para matar a nossa sede. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa não encontra a água da vida, você pode tirar a base pela sua vida ou pela minha vida. Antes de conhecer Jesus, a gente trabalhava o dia inteiro e depois tinha que sair para beber, para jogar, para divertir, e às vezes passava a noite inteira se divertindo, porque ali nós estamos em busca da água para matar a nossa sede. E no outro dia a mesma coisa, e vai assim, passa ano, entra anos, e a pessoa está lá fazendo a mesma coisa, mas quando ela bebe da água da vida, basta só uma coisa: é beber, e você não precisa mais, a pessoa não precisa mais de álcool, a pessoa não precisa mais de divertimento secular, a pessoa não precisa mais de drogas, a pessoa não precisa mais de divertimento, porque a água da vida supriu a sua sede, matou a sua sede. Agora é viver, porque a vida entrou nele através da água da vida que é Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. A água viva é para aqueles que creem. Terceiro princípio: só Deus é capaz de fazer milagres. Só Deus é capaz. O Salmo de número 103, do verso 1 até o verso 5. Salmo 103. Olha o que diz aí o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Benefício, o que é? Bênção. É bênção. E quando Deus dá, você sabe a diferença. Um dia eu estava vendo o testemunho de um homem executivo. Ele frequentava terreiro e a mulher dele não sabia. E quando ele chegou de viagem, ele tomou banho e foi para o centro. E a mulher dele, uma serva de Deus, temente a Deus, e ele saiu e não sabia para onde ele ia, porque ele não falava. Ela colocou o joelho no chão e começou a orar para ele. Falou: Senhor, eu não sei para onde que ele vai, toda vez que ele chega de viagem, mas tu sabes. Onde ele for, eu te peço que o Senhor abençoe a vida dele e fale com ele. Quando foi meia-noite, ele ouviu uma voz: saia daqui, aqui não é o seu lugar. Ele ficou preocupado com aquela voz, porque ele falou assim: essa voz não é dos meus guias, essa voz não é dos espíritos que eu trabalho com ele, porque quando eles falam comigo, eles falam me xingando, me humilhando e me dando ordens. Olha a diferença.
Ele lá dentro de um terreiro, alguém um dia colocou assim na capa de um vídeo: Deus entra no centro para salvar alguém. Eu digo que entra, porque Deus é Deus. Deus manda, Satanás chega para lá. Por quê? Porque quem manda é Deus. Satanás só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Um dia desse, uma moça pregadora, o púlpito era uma prancha daquelas de surf. Obrigado quem falou. Ela estava num púlpito onde tinha uma prancha de surf. Ela disse assim: olha, gente, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, eu não sei por que Deus trouxe vocês aqui, mas eu quero falar uma coisa para você. Quando você perde, Deus perde. Quando você ganha, Deus ganha, porque você representa Deus aqui na terra. Irmão, onde ela tirou isso? Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus nunca perde. Se houve qualquer perda, foi nós que descuidamos, nós que deixamos de vigiar, foi Deus não. Aí ela disse assim: olha, assim como eu falo com Deus, eu também falo com Satanás, eu tenho bons papos com Satanás. Eu falei: rapaz, passando isso para a igreja. Falei: onde ela tirou isso, meu Deus? Satanás é inimigo do corpo de Cristo. Ela diz: eu tenho bons papos com Satanás. Ao invés de usar a sua autoridade, ela está fazendo alianças espúrias com o inimigo. Irmãos, é para você ver a cabeça da pessoa. Então veja bem, quando uma pessoa ouve a voz de Deus, ela sabe identificar a voz de Deus com a voz do inimigo. A voz de Deus é uma voz de amor. A voz de Deus é uma voz mansa. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Satanás ele manifesta dando ordem, xingando, gritando, humilhando a pessoa, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Então todos os benefícios, Satanás não pode dar nada para ninguém, porque ele é um usurpador. Ele entrou nesse mundo, ele invadiu esse mundo, mas Jesus entrou pela porta. Ele disse que o salteador, ele pula o muro, mas o pastor das ovelhas entra pela porta. Então Satanás é um intruso nesse mundo, e como igreja do Senhor, nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem papo com ele não, ele é pai da mentira. Então é Deus que dá todos os benefícios para nós. Toda a bênção vem de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Primeiro, é Ele que perdoa as nossas iniquidades. O salmista Davi diz assim: em pecado, e fui formado na iniquidade. Então aqui existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Satanás, ele virá como o homem do pecado, o iníquo. Então o salmista Davi diz assim: em pecado me formou a minha mãe, em pecado me gerou a minha mãe. Salmo 51. Em pecado me gerou, eu fui gerado, mas fui formado na iniquidade. A iniquidade é uma formação. O que é iníquo? A pessoa cruel, a pessoa maligna, a pessoa maléfica. Porque pode existir um pecador, mas aquele pecador ser uma pessoa do bem. Não destruir ninguém, não matar ninguém, não roubar de ninguém. Então ele é uma pessoa pecadora, mas ela é uma pessoa do bem. Mas o iníquo, ele é cruel, ele mata a criança no ventre, ele quer a destruição da família, ele quer a destruição das pessoas, ele pratica o mal. Eu vou te mostrar agora
na prática. Eu estava vendo um vídeo que veio do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas que fizeram doações. Tem tanta comida e tanto produto de limpeza, de higiene pessoal lá no Rio Grande do Sul, que dá para sustentar aquele povo todinho. Mas sabe o que eles estão fazendo? Os iníquos, os filhos de Satã, irmão, pega pacote de sabonete com 12 unidades, caixa de pasta dental, de creme dental, colchão, shampoo, fraldas. Eles estão jogando tudo e passando a máquina em cima e aterrando aquilo tudo para não chegar na mão de quem precisa. Sabe por quê? Para fazer campanha política em cima da desgraça das pessoas que estão sofrendo lá. Isso é iniquidade. Isso é um homem maligno. Isso é um homem do mal. Porque eles querem fazer política em cima de defuntos. Aí quando uma pessoa vai para receber, tem que tirar foto com os bandidos, tirar foto com os cruéis, para falar, nós aqui estamos dando isso para vocês. Isso é crueldade, isso é ser homem maligno. Está dando para você entender, irmãos? Você não acredita nisso, mas isso é real. Pode entrar em algum canal, fala assim, doações para o Rio Grande estão sendo enterradas. Vai aparecer um monte de vídeo. E a pessoa fala, não é possível, olha aqui, olha, caixa de pasta de dente, pacote de sabonete, desodorante, fralda. Ela falou ali, olha, está cheio de colchão ali, novinho, a máquina vai passar em cima de tudo. Como é que você se sente com isso? Eu te pergunto, isso é humano? Isso é gente humana que está fazendo isso aí? Ele aprendeu a ser cruel, porque crueldade vem de formação. Ele é formado na crueldade, na malignidade, na maldade. Então uma pessoa pode ser pecador, mas olha, quem mandou para lá as doações foram pessoas pecadoras. Pessoas do bem, que sentiu a dor do outro, mas lá encontrou os cruéis, os iníquos, os homens malignos, que querem tirar proveito da situação de desgraça que aquele povo está passando. Então, irmãos, tudo que vem nas nossas mãos é um milagre de Deus. Só Deus pode dar. Então Ele que perdoa nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Você já imaginou se Deus não tivesse com a mão dele sobre nós? Quantas bactérias, quantos vírus, que a gente não chega nem sentir a presença deles, porque Deus já cuidou dele. Então eu quero dizer uma coisa para você, não vem enfermidade sobre você se Deus não permitir. Não vem enfermidade sobre a sua vida, se Deus não permitir. É Ele que sara todas as nossas iniquidades. É quem redime a tua vida da perdição. É Deus que nos salva da perdição. Não existe outro além dele. Eu sou o Senhor que te salva. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nós fomos salvos, lavados no sangue do Cordeiro, e bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ele é o que salva da perdição, Ele que coloca uma coroa de bondade e de misericórdia na nossa cabeça.
Às vezes nós somos do mal, somos homens maus, mas Deus coloca uma coroa de bondade sobre a nossa cabeça, porque agora Ele mudou a nossa história, Ele mudou a sua vida, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a nossa vida. Agora nós somos considerados inocentes pelo próprio Deus. O justo Senhor justificou a nossa vida. Oh, que maravilha! Que farta a tua boca de bens. Você tem um carrinho? Foi Deus que te deu. Você tem a sua casa? Foi Deus que te deu. Você tem a sua cama? Foi Deus que te deu. Você tem uma comida na mesa? É Deus que te dá. Deus que me deu, é Deus que deu você. Não vem de outro lugar senão da mão de Deus. Não vem de outro lugar senão do celeiro de Deus. Oh, que maravilha! Que maravilha, que maravilha! De sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Já viu quando você ganha uma bênção na sua vida? A gente fica igual criança. Quando você entra na sua casa nova, aquele cheiro de tinta, você fica igual criança. Quer experimentar, quer entrar em todo cantinho e sentir o gosto daquele cantinho. Hoje eu vou dormir aqui, amanhã eu vou dormir lá, depois eu vou dormir ali, depois eu vou dormir aqui, porque você quer sentir o gostinho, você tem prazer, porque veio da mão de Deus, e tudo que vem da mão de Deus renova a nossa mocidade, renova nossas forças. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ele é um manancial de águas vivas. É só Ele que nos realiza, que é capaz de realizar milagres. Quando Jesus pediu água, não faltava vinho à mesa da festa? Obrigado, obrigado. Por que Jesus não pediu uva? Mas Ele pede águas. Uva é o processo humano. A uva, ela é processada humanamente, mas milagres não se explica. Milagre não tem o dedo do homem. Milagre só tem o dedo de Deus. Milagre só tem a mão de Deus. É por isso que Jesus não pediu uvas, porque ela é processada humanamente. Um milagre não é processo humano, mas ele é um processo divino. Deus não precisa da minha ajudazinha. Tem gente que inventa milagres para atrair o povo. Deus não precisa da minha ajudazinha. Se Deus quiser mudar esse planeta, Ele muda, Ele põe todo mundo de joelhos. Mas Deus não quer. Deus quer que a pessoa venha e faça a sua escolha. Escolha a bênção ou a maldição. Se você escolher a maldição, você vai perecer. Mas se você escolher a bênção, você viverá para sempre. Então Deus chama o homem para fazer uma escolha. Se Deus quisesse pôr todo mundo de joelho, Ele poderia pôr. É só Ele dar um toquezinho no céu. Todo mundo cai de joelho. Mas Ele não quer isso. Ele quer que a pessoa venha através da sua própria escolha. Então Deus não precisa da ajudazinha do Daniel. É tão verdade isso, que a palavra de Deus... o povo de Israel estava enfrentando uma luta muito grande contra os midianitas, os amalequitas, o povo das montanhas. Então, o povo de Israel vivia igual bicho das covas. Tudo que plantava, vinha os midianitas, os amalequitas, e os da montanha, levava toda a riqueza dele embora. E aí, Gideão estava malhando o trigo, tirando a casca para poder guardar, tirando dos galinhos para guardar, para esconder, porque ele sabia quando que o povo de Israel iria colher, e sabia quando o gado e a ovelha estavam gorda, para buscar o produto da terra do povo de Israel, e deixou eles pobres, enfraquecidos, materialmente falando, fisicamente falando. Aí Gideão estava lá malhando o trigo, o anjo apareceu para ele: ser forte e corajoso, o Senhor é contigo. Ele falou: o Senhor é comigo?
Mas se o Senhor fosse comigo, isso não estava acontecendo com a gente. Às vezes a gente questiona: Senhor, se o Senhor estivesse comigo, não estava acontecendo isso. Será que o Senhor está comigo? Às vezes Deus está com a gente e a gente não percebe. Porque Deus quer que a gente tome decisão para poder tomar posse. Às vezes temos que reagir para aprender a reagir diante das adversidades. Nós precisamos ter aquela reação, aquele ânimo para poder lutar. Então, Deus falou com ele: reúna o povo em determinado lugar, que eu vou te dar a vitória sobre os midianitas, amalequitas e os homens da montanha. Sabe quanto era o exército dos amalequitas, midianitas e da montanha? 120.000 pessoas. Quando eles vinham montado naquele camelo, eles viam aquela nuvem de poeira do deserto, eles sabiam que os amalequitas e os midianitas já estavam vindo para poder atacá-los. E sabe quanto era o exército de Israel? 32.000 homens. Só ali já tinha desvantagem. Aí Deus falou assim: olha, tem muita gente com você. Aí Deus vai tirando a nossa escola. Às vezes a gente apoia alguma coisa, Deus vai lá e tira. Para você ver, para que a nossa confiança esteja nele e não nos nossos estribos. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em determinada pessoa e Deus não quer que nós confiemos no homem, mas confiemos nele. Naquele dia que ele falou: quem for covarde e medroso, volte para casa. 22 voltou, só ficou 10. Aí Deus falou: ainda tem muita gente com você, leve eles para tomar água. Quem beber a água como o cão, lambendo, você separa. E quem mergulhar, entrar na água, você também separa. Aí 300 homens agachou, levou a mão na água e levou na boca. E 9.700 mergulhou, aproveitou o calor: vou dar um mergulho, vou dar uma nadada. E aí Deus falou assim: ó, manda todo mundo voltar, só fica você e os 300 contra 120.000. Está vendo como é que Deus faz? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. O milagre não é processo humano. O milagre é Deus quem faz. E com 300 homens, Deus ainda desarmou cada um deles e colocou na mão deles uma buzina, um cântaro e uma tocha, sem arma. Sem arma. Quando eles cercaram o arraial dos midianitas, amalequitas da montanha, um homem teve um sonho lá de dentro do arraial. Olha, eu sonhei que Gideão está vindo contra a gente, vai destruir tudo. Aí aquele sonho passou e deu medo em todo mundo. Aí Gideão cercou 100 homens aqui, 100 homens lá, e cercou tudo. Quando eu der a ordem, toque a buzina, acenda as tochas e quebra os cântaros. Agora imagine 300 cântaros sendo jogados na pedra. O barulhão que ia fazer. Gideão está vindo com um exército poderoso por causa do barulho. Aí tocaram a buzina, mais barulho ainda. Aí acenderam a tocha, viu que estavam cercados. Aí começou um matar o outro. Um começou a matar o outro, porque o costume que aquele povo tem é não cair na mão do inimigo. Eles preferem a morte do que cair na mão do inimigo. Então por isso que eles se mataram. Não foi Deus que matou eles, mas eles se mataram porque é costume daquele povo do deserto não ser preso. Preferem a morte. Foi isso que aconteceu com Saul. Quando o inimigo vinha sobre Saul, Saul pediu seu pajem de armas para matá-lo, porque ele não queria ser preso. Aí o pajem de armas falou: de modo nenhum vou matar o meu rei. Aí ele se jogou em cima da arma, porque é costume deles não se entregar, mas sim morrer. É preferível morrer. Então eles foram se matando uns aos outros, e o que sobrou fugiu com 300 homens desarmados. Por quê? Porque o milagre é de Deus e não pela mão do homem. Já estou indo para os finalmente. Aleluia, aleluia, aleluia.
Quarto princípio, você viu aqui que havia 6 talhas. 6 talhas. E as talhas eram chamadas talhas da purificação dos judeus. Preste atenção nisso agora. Essas 6 talhas que estavam lá, talha de pedras, e é chamado talhas da purificação. Então, qual é o significado dessas talhas? Elas ficavam na entrada da porta de cada casa de judeu. Em cada casa ficava uma talha dessa, cheia de água, com 120 litros de água. Aí quando alguém chegava em casa, ia entrar na casa de um judeu, ele tinha que lavar as mãos e lavar os pés naquela talha, naquela água, na entrada da porta. Porque, segundo eles, a pessoa se purificava antes de entrar na sua casa. Se a gente pensar bem, não é qualquer pessoa que a gente deva deixar entrar na nossa casa. Está dando para você entender? Às vezes você faz um aniversário, aí você convida alguém que não é cristão, aí ele pega, leva a bebida alcoólica para dentro da sua casa e você não bebe, e ele fuma dentro da sua casa, ele bebe dentro da sua casa. Aí eu pergunto para você, é justo, é certo, é correto fazer isso? Não. Por quê? Ele está contaminando o seu ambiente sagrado. O lar é o lugar mais sagrado da nossa convivência. Por isso o judeu já tinha essa prevenção de purificar a pessoa que entrasse dentro da sua casa. É por isso que nós temos que escolher nossas amizades. É por isso que nós devemos olhar quem entra na nossa casa. Porque às vezes alguém pode colocar alguma coisa em nossa casa, e às vezes tem alguém que ainda não está preparado na fé, ele pode ser atingido. Mas por quê? Porque você pode ver, tem pessoas quando entram em determinada casa, ele traz um peso com ele. Ele pesa aquela casa. Não que o mal é mais pesado ou tem mais poder do que Deus, não. É porque houve permissão da nossa parte de que ele entrasse em nosso lar. Nós abrimos a porta, nós demos permissão. Está dando para você entender? Então os judeus, ele tinha essa preocupação. Vai entrar na minha casa? Então lave as suas mãos, lave os seus pés. Não é porque estava sujo, não. É porque eles estavam buscando a purificação para você entrar no lugar mais sagrado da convivência humana. Então, nós não vamos ser deselegante com alguém que bebe, nem ser deselegante e mal educado com quem fuma. Fala, eu gostaria que aqui você apagasse o cigarro. Nós não fumamos, aqui na nossa casa ninguém fuma. É igual, pois não. Gostaria que você, eu estou te convidando, mas não leve bebida alcoólica, porque na nossa casa não bebemos álcool. Está resolvido. E aí você lê o Salmo, abençoe quem entrar na minha casa e quem sair. Você ora quem entrar na sua casa e quem sair. Às vezes tem pessoas, e isso eu faço um alerta, tem pessoas que antigamente ele bebia uísque, bebia cerveja, bebia sua cachaça, mas o Satanás ele é tão esperto, que você pode ver, o refrigerante, que a gente, entre aspas, não faz mal, né? Ele vem na garrafa de plástico, PET, né? Garrafa PET. Mas uísque, rum, bebidas pesadas, eles fazem uma garrafa tão bem feita, tão enfeitada, quadradinha, às vezes redonda, e faz aquela coisa tudo, porque a pessoa fica com pena de jogar fora. Aí ele tem um encontro com Jesus, aí ele fala, essa garrafa aqui, eu nunca mais eu vou beber, mas ela vai ficar aqui na minha estante, porque ela é muito bonita, ela compõe a minha estante. Eu falo para você, pegue aquela garrafa,
Se tiver conteúdo, jogue fora e mete a marreta naquela garrafa, para você nem lembrar mais do Egito. Porque se na hora que você tiver uma crise e você estava acostumado a recorrer no álcool, recorrer na bebida, recorrer no cigarro, recorrer em alguma coisa, ela não vai estar ali para você lançar a mão. Você vai buscar o Senhor, porque qualquer um de nós podemos entrar em crise, mas o Senhor é o nosso Deus, Ele é a nossa força. Então nós vemos aqui, que aqui está, aleluia, aleluia, as talhas da purificação, elas representam a provisão de Deus, elas representam a transformação e elas representam o poder de Deus. Isso que representa as talhas, provisão de Deus. Faltou isso, mas eu estou aqui para providenciar. Eu quero mudança, então eu estou aqui para transformar. Eu estou fraco, mas o meu poder está aqui para te fortalecer. As talhas representam a provisão divina, a transformação, o poder de Deus. Como Josué disse lá no capítulo 3, verso 5: santificai-vos hoje, porque amanhã fará maravilhas o Senhor no vosso meio. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, outro princípio é santificação. E por último, o princípio da fé. Mateus 19, 26, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Em Marcos 9, 23 está escrito: tudo é possível àquele que crê. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 7, verso 8, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Mestre-sala é o mestre de cerimônia. O casamento, ele era muito bem organizado, os casamentos judaicos. Às vezes os nossos casamentos duram poucas horas ou poucos minutos, mas o casamento judaico era muito bem organizado. Tinha um servente, o mestre-sala era o mestre de cerimônia, é o que controlava toda a festa. E o casamento judaico, ele durava 7 dias. 7 dias. Então, vinha convidados hoje, aqueles convidados iam embora e vinham outros convidados. Então era um rodízio de convidados durante 7 dias. Está vendo o milagre que Jesus fez? 6 vezes 120. Quem é bom de matemática aí? 6 vezes 120. Quem pode me dizer? 6 vezes 2, 12. 720. Jesus fez 720 litros de vinho. Aí alguém usa esse texto para dizer assim: pastor, o vinho que Jesus fez era embriagante? Porque tem muitos que pegam, usam textos isolados da Bíblia. Quando Paulo fala para Timóteo, usa um pouco de vinho para suas constantes enfermidades estomacais. Então o vinho para Timóteo era terapêutico, não era para embriagar. Quantos medicamentos que tem álcool, que é o tratamento que a pessoa está fazendo. Agora, o vinho, existia 2 tipos de vinhos. O vinho fermentado, que é alcoólico, e o vinho feito com uvas passas, uvas secas, uva desidratada.
Esse vinho não continha álcool. E quando Jesus transformou a água em vinho, ele estava mostrando que a vida dele seria dada, que o sangue dele seria dado. Jesus nunca faria um vinho embriagante, porque o vinho ali estava representando o sangue dele que seria derramado para todos. Então ele fez 720 litros de vinho não embriagante para todo mundo que viesse da festa até o último dia, porque a salvação é para todos, o sangue foi derramado para todos, aqueles que aceitam, aqueles que creem. Oh, que maravilha! Que maravilha, Senhor! Tirai e levai. E enquanto eles tiravam e levavam, o milagre acontecia. Sem questionar. Entregou para o servente, pode levar para o mestre-sala. Olha o que aconteceu aqui. E logo o mestre-sala, versículo 9. O mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo, versículo 10. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, que a pessoa não percebe, o vinho inferior. Ele já tinha usado os dois vinhos, o bom e tinha usado o inferior, e agora Jesus transforma a água em vinho e leva para ele. Ele experimenta e procura o dono da festa, o esposo. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, oferece o inferior, e ninguém percebe que aquele vinho era inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aleluia. O vinho que Jesus transformou era aqui a verdadeira bebida. Está dando para você entender? Jesus lá no capítulo 50, deixa eu ver aqui, capítulo 6, 55 e 56 de João, olha o que ele diz aí, 55 e 58, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O que nós vamos fazer hoje? Quem comer a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós não estamos aqui como aqueles homens, aquelas pessoas que são canibais, animais canibais é que devoram uns aos outros. Existem homens canibais, existem homens que comem a sua própria espécie, mas nós não estamos comendo aqui corpo de Cristo e nem bebendo sangue, mas está simbolizados no vinho, no suco da videira e no pão, o corpo e o sangue de Jesus simbolizados, é simbolismo. E quando nós ingerirmos a vida que há no corpo de Jesus, vai trazer vida para os nossos corpos mortais, nos preparando para o arrebatamento ou nos preparando para a primeira ressurreição. E quando nós bebemos, aleluia, quando nós bebemos do seu sangue simbolizado no suco da videira, nós estamos tendo vida em Jesus, terá vida em si mesmo. E quando Jesus falou que nós somos, quem beber da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de águas vivas. Deus quer que cada pessoa seja uma fonte nesse planeta.
Eu quero dizer para você, a fonte na África. Há pessoas na África que tiveram um encontro real com Jesus e ele se tornou uma fonte lá no continente africano. Existe fonte na Europa, existe fonte na Ásia, existe fonte na América do Sul, América Central, América do Norte. Existe fontes espalhadas por todo esse planeta, porque são pessoas que tiveram o encontro com Jesus, e Jesus transformou eles numa fonte que jorra para a vida eterna, que é o poder do Espírito Santo em nossas vidas, e cada uma dessas é fonte para poder sustentar esse planeta, sustentar as pessoas que querem o encontro com Jesus. Então que cada um de nós sejamos uma fonte cheia do Espírito de Deus. Aleluia. Enquanto eles iam, o milagre acontecia. Nós não podemos fazer assim: Senhor, você recebeu oração de cura? A oração não valeu não, estou com dor aqui ainda. Declare a sua cura independente da dor. Porque quando você age como um curado, a cura vai acontecer. Está dando para você entender? Quando Josué falou que Deus ia fazer maravilha, era atravessar o Jordão. E o Jordão estava em plena cheia, estava transbordando. Aí, se vocês ficassem assim, esperando o Jordão abrir, nunca ia abrir. Josué falou: entremos na água. Aí veio os levitas com a arca na mão, pisaram na água e começaram a molhar os pés, e foi entrando. Quando eles creram, o Rio Jordão fez isso, ó, opa, abriu. Eles molharam o pé. Está dando para você entender? Um milagre acontece quando eu ajo em cima da palavra de Deus. Quando Jesus encontrou com 10 leprosos, eles gritaram de longe: Senhor, se quiseres, pode nos purificar. Apresentem-se ao sacerdote, os 10. Só podia ir ao sacerdote quem foi livre da lepra. Aí eles foram. No meio do caminho, a lepra foi saindo dos seus corpos. Está dando para você entender? Ninguém gritou: Senhor, ainda não estou curado, ainda não fui curado ainda não. Só vou atrás dele quando eu for curado. Não, vai, se apresente ao sacerdote com a lepra. No meio do caminho, a lepra foi saindo do corpo. Então você recebeu oração, creia que o milagre já aconteceu. Haja como alguém que já recebeu a bênção, já recebeu o milagre, e o milagre será concretizado. Amém? Deus nos abençoe. E eu encerro Isaías 1,19, olha o que está escrito em Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. O melhor é para quem está com Deus, o melhor é para quem obedece, o melhor que está aqui, o melhor que está por vir, é aqueles que obedecem o Senhor, receberão o melhor dessa terra. Amém? Deus abençoe.